Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha tido uma excelente semana e espero que esta agora seja melhor ainda. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e que o Senhor te dê vitória em tudo. Vamos adorar a Deus? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. A palavra de Deus é sobretudo uma palavra de esperança. O Senhor quer que nós confiemos nele, mesmo quando tudo parece dar errado, que a gente confie nele. É uma palavra de esperança. E nós podemos pensar sempre que a esperança da palavra de Deus não é chance, não é probabilidade de dar certo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então você pode crer nele, você pode abraçar a palavra dele como verdade e confiar nela. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui,
Senhor Jesus, estamos na Sua presença. Cremos no Senhor e na Sua palavra. Confiamos no Senhor e nas Suas promessas. Por isso, neste momento, nos apresentamos a Ti em oração. Nos apresentamos ao Senhor com o nosso louvor. Lançamos diante do Senhor todas as nossas ansiedades. Nos rendemos aos Seus pés, porque sabemos que o Senhor não nos rejeitará. Obrigado, Deus, por Seu amor. Obrigado, Jesus. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Que o Senhor fale ao seu coração, não apenas por meio dessa reflexão da nossa palavra, mas todos os dias que o Senhor te dê, porque foi Ele quem fez, o olho que vê e o ouvido que ouve. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Vou ler os versículos 9 e 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é de fato uma palavra impressionante quando Jesus diz que algumas pessoas vendo não verão e ouvindo não entenderão. Que grande perigo é esse! Ouvir a palavra de Deus e não entendê-la. Ouvir as boas novas de salvação. O que é a palavra de Deus? O que Jesus está a proclamar? Boas novas de salvação. Imagine que há pessoas que verão esta palavra, que ouvirão a palavra de Deus, que verão sinais, milagres, ou que viram sinais e milagres e não entenderam. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, nos dê olhos para ver, que o nosso coração esteja sensível à voz de Deus e que Ele, por sua misericórdia, revele ao nosso coração a sua palavra. Que você escute hoje boas novas de salvação. Aqui na minha mão a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Alguém pode pensar que é um tratado sobre religião ou uma biblioteca sobre religião, mas na verdade nós preferimos dizer que a Bíblia é um livro que trata do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento conosco e do nosso relacionamento com o próximo. Eu posso dizer para você mais uma vez que a Bíblia Sagrada, antes de ser religião, é o livro que me ensina e me instiga a relacionar com Deus, me ensina a relacionar comigo mesmo e me ensina a relacionar com você, me ensina e me ordena a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esta semana eu estava treinando lá na academia da polícia, na pista de atletismo, e eu filmei ali na partida dos 200 metros
a raia 1 com o número 1, logo um pouco à frente assim a raia 2 e logo depois a raia 3. E escrevi como legenda que Jesus é o número 1, eu sou o número 2 e você é o número 3. Uma pessoa, um amigo querido, ele já escreveu lá, respondeu assim: eu sou o número 3, você é o número 2. Estas são duas maneiras de se ver, né? Eu prefiro ver que antes de amar a você, eu preciso amar a mim. Eu interpreto esse mandamento assim: amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o número 1. Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, então eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, então eu sou o número 2. Como que eu vou conseguir amar alguém se eu não amo nem a mim mesmo, não é verdade? Aqui nesse texto que nós lemos, Jesus acabou de contar a parábola do semeador. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus, ele se identifica como o semeador e ele diz para os discípulos que a palavra de Deus é a semente. Nós temos então o semeador, que é Cristo, e a palavra de Deus, que é a semente. E o que vai diferenciar são os campos onde a semente é lançada. E nós vamos também ressaltar aqueles que são os inimigos da semente. Jesus diz que ao semear o semeador, parte daquela semente caiu na beira do caminho e foi comida pelas aves do céu. Também diz que parte da semente caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou. O sol bateu sobre ela, ela secou. Outra parte caiu entre espinhos, Jesus diz, e foi sufocada. E outra cresceu, caiu em boa terra e cresceu, frutificou a 100 por 1. A gente costuma pensar assim: meu Deus, se isso for verdadeiramente da maneira como Jesus ensinou, então apenas 1/4 da semente frutifica. Quando Jesus contou essa parábola, que eu já estou mais ou menos explicando aqui, os discípulos pediram Jesus em particular, olha que grande privilégio, poder abordar Jesus no particular e perguntar para ele: Senhor, me explica isso, eu não entendi isso. E o Senhor os explicou, dizendo: a vocês é dado conhecer a palavra de Deus, mas aos outros não. Quando o Senhor fala a respeito dos campos onde cai a semente, Ele está dizendo do nosso relacionamento com a palavra de Deus, da maneira como nós nos relacionamos com a palavra de Deus, da maneira como nós acolhemos a palavra de Deus. Ele fala da beira do caminho, da pedra, do espinho e da boa terra, mas ao apresentar isso, o Senhor fala dos inimigos da palavra de Deus, dos inimigos da semente. O semeador lança a palavra na beira do caminho, as pessoas ouvem, mas o diabo vem e arrebata, o inimigo vem e arrebata a palavra para que as pessoas não creiam na palavra de Deus e sejam salvos. O Senhor explica. Pensa bem nisso. A palavra é semeada, a palavra é boa, a semente é boa, o semeador é íntegro. Pensa bem nisso, o semeador é íntegro, é o próprio Jesus, a semente é boa, é a palavra de Deus, mas o diabo vem e arrebata a palavra para as pessoas não crerem na palavra e não serem salvas. O diabo, ele, o nosso inimigo, ele não quer que você tenha contato com a palavra de Deus, para que você não creia nas boas novas de salvação, para que você não seja salvo. E assim, quantas pessoas elas se negam a crer na palavra, o coração delas está tomado de dúvidas, de incredulidades, de preconceito. Elas são de tal maneira afetadas pela ação do inimigo que elas não querem nem ouvir falar a respeito da palavra de Deus. Quando percebem que é palavra de Deus, elas já dão um jeito de mudar de assunto, sair do lugar ou encerrar a conversa. Jesus nos diz de uma maneira clara por meio dessa parábola que o semeador é bom, o melhor que tem. O próprio Cristo, que a semente é boa, a palavra de Deus, mas o inimigo vem e arrebata, rouba, toma
a palavra. O primeiro inimigo, então, da semente é o próprio Satanás, o próprio anticristo, nosso adversário. Ele não quer que você creia na palavra de Deus. Ele não quer que você seja salvo. Outra parte da semente, diz a palavra de Deus, cai sobre a pedra. São aqueles que ouvem com alegria a palavra de Deus. Agora mesmo estava falando da palavra de Deus para uma pessoa e eu olhava para ela, me ouvindo assim com atenção, e eu percebia que ela estava gostando muito, ela estava se agradando muito de ouvir a semente, a boa semente que é a palavra de Deus, declarada pela misericórdia de Deus por mim para a vida dela. E eu pensava assim, à medida que eu ia falando assim, ela está prestando atenção, ela está apreciando a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem a palavra com alegria, elas creem na palavra de Deus por algum tempo, mas elas desistem da palavra de Deus quando vem a dificuldade. Jesus diz que essas pessoas é a semente que cai sobre a pedra. Quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, quando vem a provação, essas pessoas desistem. Não quero ser cristão, isso é muito difícil, eu não quero servir a Deus, não serve, a palavra de Deus, eu vou ter que renunciar a muita coisa, a palavra de Deus é muito difícil de ser vivida, e ela desiste. Jesus também diz que uma parte da semente cai sobre os espinhos, entre espinhos, e ela é sufocada. Ela é sufocada pelos cuidados do mundo, riquezas e deleites. Pensa bem, todos nós, é possível que 100% das pessoas que você conhece, das pessoas que escutam essa palavra, elas estão lutando na vida especificamente para isso. Para quê? Para obter riquezas e aproveitar, ter deleites. A Bíblia nos chama, o Jesus diz assim: se você quiser ser meu discípulo, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixa claro para você e para mim que o amor ao mundo é inimigo de Deus, que o mundo nos odeia. Não tem jeito de nós conciliarmos o amor e o serviço a Deus com o amor ao mundo, às coisas do mundo. É interessante, né? Eu tenho aqui em casa algumas plantas e eu fico ali observando essas plantas, como que muitas vezes, né, o mato vai crescendo assim, sufocando, vai tirando os nutrientes daquela planta, né? O bicho precisa de pouca coisa, né? Ele precisa de pouca água, ele precisa de pouco adubo e ele cresce forte. E aquela plantinha ali que você está todo interessado nela, né? Às vezes ela é frágil, precisa de tanto cuidado, né? Aquele brotinho ali precisa de tanto cuidado, você tem que ir lá tirar as pragas. Às vezes, folha por folha, né? Alguém chegou aqui em casa outro dia e falou assim: nossa, mas esta hortelã tá tão bonita. E nós pegamos um pedacinho ali, eu pus na boca, fiquei mascando aquela hortelã, parecia um chiclete, né, de hortelã, aquele sabor gostoso na boca. E ele falou assim: não, mas essa hortelã tá muito bonita. Mas ele não sabe que antes dele chegar lá, alguns dias antes, eu me abaixei ali e eu via algumas plantas que estavam doentes, algumas folhas que estavam doentes, e eu fui tirando folha por folha. Sabe como é que é? Às vezes esse método, né, de cuidado, né, de controle de praga, é você às vezes tirar folha por folha para não haver contaminação das outras folhas. Aí quando ele chegou e viu, estava tudo verdinho, tudo bonito. Aí se você tem esses inimigos, né, você tem espinhos, você tem pragas, você tem doenças que vêm e sufocam. O Senhor Jesus fala, registra isso como espinhos que sufocam a palavra de Deus. São riquezas, cuidados do mundo e deleites. A palavra de Deus tem muitos inimigos. O próprio Satanás, que lança suas dúvidas, a incredulidade, ele disse para a mulher: é isso mesmo que Deus disse? Então ele vai trabalhar com a incredulidade, ele vai trabalhar distorcendo a palavra, ele vai trabalhar gerando preconceito, ele vai trabalhar
criando sofismas, ele vai trabalhar gerando dúvida no seu coração, na sua mente, trazendo confusão para você. É isso mesmo? É claro que não é. Então, a palavra de Deus tem um grande inimigo, que é o diabo. A palavra de Deus tem um outro inimigo, que são as provações. Nós que, diante de dificuldade, de provações, nós desistimos. Eu desisti. Ou tem essas coisas que que o mundo oferece, deleites, riquezas, prazeres, e tudo isso vem e destrói a palavra que é boa, a semente que é boa, e as boas novas de salvação então não alcançam no meu coração, no seu coração, aquele lugar, e não atingem o propósito para o qual ela foi designada. No Evangelho de Mateus, esta parábola, a parábola do semeador, ela é apresentada com a parábola do joio. Então, no Evangelho de Mateus, nós temos a parábola do semeador e logo em seguinte, Jesus conta a parábola do joio. Na parábola do joio, enquanto Jesus é o semeador que semeia a palavra de Deus, o inimigo é aquele que durante a noite, escondido. É muito interessante os detalhes da palavra de Deus, né? Ele diz, escondido durante a noite. Ele vem quando todos estão dormindo e semeiam o joio. É uma coisa impressionante como o nosso inimigo, ele trabalha sorrateiro, semeando dúvida, confusão, preconceitos, mentiras, sofismas, e ele vem durante a noite. Ele lança uma semente que parece palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Parece trigo, mas não é trigo, é joio. Ele vem e faz isso durante a noite, às ocultas, escondido, furtivamente, para que nós não rejeitemos essa palavra, essa semente, para que a gente acolha essa semente e seja enganado por ela. O joio parece boa semente, mas não é. Parece palavra de vida, mas é palavra de morte. Os discípulos de Jesus, na parábola do joio, eles falam assim, deixa a gente arrancar. Jesus fala assim, não. Para que você, na hora que for arrancar o joio, não arranque também o trigo. Deixa que na hora da ceifa, os ceifeiros vão separar o joio do trigo. Então, com isso, com essa explicação de Jesus, nós entendemos que sempre haverá, junto com a boa semente, com a palavra de Deus, sempre haverá enganos, mentiras, confusões. Onde? Lá longe? Não, perto da gente, dentro do nosso campo, dentro da nossa lavoura. Se a gente não vigiar, dentro do nosso coração, a gente pode acumular palavras que não são palavra de Deus. A gente pode apoiar a nossa vida, tomar decisões, crendo que nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus e estamos debaixo de engano. Isso é muito comum, sabia? Muito comum. Pessoas que, em vez de tomar decisões e viver a sua vida com base na palavra de Deus, vão acolher coisas que parecem ser palavra de Deus. Tradição. A palavra de Deus, segundo foi dito por fulano, por ciclano. E as pessoas, então, enganadas, elas vão viver a vida delas em cima de um fundamento que não é a boa semente, as boas novas de salvação, a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que segurança que eu e você temos. A nossa segurança é esse livro aqui, a palavra de Deus. Por isso que eu preciso ler esse livro, conhecer esse livro, guardar esse livro, meditar nesse livro. Deus fala para Josué, capítulo 1, não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. A palavra de Deus é para nós lermos, meditarmos, aplicarmos na nossa vida, aprendermos a sabedoria de Deus, usar a palavra de Deus como instrumento para remover da nossa vida aquilo que não presta, aquilo que não é palavra de Deus, para abandonar práticas e abandonar tradições que contrariam a palavra de Deus.
Algumas pessoas acham que a tradição é mais importante do que a palavra de Deus. E aí é interessante, né? Tem um historiador famoso, né? Que ele diz que tradições podem ser inventadas. Nós podemos inventar uma tradição hoje, ensinar essa tradição e a partir daí praticar como tradição. Então, tradições são criadas, tradições são inventadas de acordo com a conveniência do momento e daquela pessoa. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é palavra de Deus. Foi escrita por cerca de 40 autores em cerca de 1400 anos. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, disse o apóstolo Paulo. Pedro diz que homens santos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram essa palavra. A palavra de Deus que foi aberta no livro de Gênesis, foi fechada no livro de Apocalipse, e ninguém pode retirar nem acrescentar. Quem retirar e quem acrescentar está sobre uma maldição terrível, proclamada pelo próprio Cristo. Então está aqui a palavra da profecia fechada, ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar, e ela é a régua pela qual eu vou medir a minha vida, eu vou medir o ensino. Por que nós andamos com Bíblia para cima e para baixo? Porque com ela, às vezes o pregador fala uma coisa lá e essa coisa que o pregador falou não é o que a palavra de Deus falou. Às vezes ele está lançando sobre todos joio, às vezes pensando que é trigo. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos acolher esse joio, dependendo da autoridade, da posição de quem fala. Nós podemos até acolher aquele joio como se fosse boa semente, vai fazer mal para a gente. Então por isso que eu preciso ter nas minhas mãos a palavra de Deus para conferir se aquilo que foi dito é assim mesmo. A Bíblia fala de uma cidade, de uma igreja, os bereanos, que eles receberam a visita do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ensinava, e os bereanos abriam as escrituras e examinavam tudo o que ele havia dito para ver se era assim mesmo, se aquilo que ele estava falando é certo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa ter uma Bíblia, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa estudar a sua Bíblia, e quando alguém te falar um versículo, abrir um versículo ou te der alguma palavra, uma boa prática é ir lá e conferir. Deixa eu ler aqui e ver se é assim mesmo. Às vezes a gente lê e não entende, então às vezes a gente precisa de um comentário, a gente precisa de um dicionário, a gente precisa de pensar mais a respeito daquilo, e a gente precisa até às vezes fazer pergunta para saber e entender se é assim mesmo. Jesus fala sobre os campos de semeadura. Jesus apresenta 4 campos de semeadura, e Jesus deixa claro também ali nesse ensino que a semente tem inimigos. E é importante nós termos clareza de que campo nós somos, que coração é esse que eu tenho. É importante ter clareza que eu tenho um inimigo que trabalha para roubar a semente, e que algumas escolhas e atitudes minhas podem sufocar a semente, podem me fazer desistir daquela palavra. A pergunta que eu faço para você é: que tipo de terra você é? De que maneira você reage à semeadura da palavra de Deus? Como você se relaciona com Deus e sua palavra? Lembre-se, a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é palavra de salvação, palavra de vida eterna, boas novas de salvação. Por isso, não deve ser desprezada. A minha oração é que hoje o seu coração seja boa terra, que você escute a palavra de Deus, acolha a palavra de Deus e frutifique a 100. E acolha na sua vida o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Quero orar por você para que Deus abençoe sua semana, para que a graça de Deus esteja sobre você, para que você, ao ouvir, entenda
para que você não esteja cego àquilo que o Senhor tem mostrado a cada um de nós, para que o seu coração seja boa terra. Também quero orar para você, para que o Senhor te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Que a boa mão dele esteja sobre você, que ele tira os tropeços, sabe aquelas pedronas? E as pedrinhas. Alguém já disse que a gente não tropeça em pedra grande, né? A gente tropeça em pedrinhas. Uma pedrinha pequenininha joga a gente no chão. Então que Deus te livre dos grandes tropeços e dos pequenos tropeços. Que Ele te leve em segurança, te traga em segurança e te dê a vitória em tudo. Senhor, obrigado por sua bondade, por seu amor, por sua graça e misericórdia. Sempre agradeço o Senhor por sua palavra, que nos ensina o caminho que nós devemos andar, que é lâmpada para os nossos pés, a sua palavra que nos ensina a maneira de viver. Deus nos ajude a acolher a sua palavra no nosso coração como boa semente, a olhar para o Senhor e receber a semente do Senhor Jesus Cristo em nós. Que o seu Espírito Santo nos ajude fazendo o trabalho de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor esteja sobre o meu irmão, que a boa mão do Senhor esteja sobre ele, sobre a sua casa. Guarda ele, livra ele do tentador, Deus, do inimigo, desse que vem roubar a semente. Guarda ele disso, guarda ela disso. Deus, também não nos deixe ficar encantados com as delícias do mundo, mas que nós possamos ter prazer no Senhor e na sua palavra. Como disse o salmista, o seu prazer, o meu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Senhor, é isso que a sua palavra diz, que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Que nós possamos ter prazer na lei do Senhor, na sua palavra. Deus, nos atrai ao Senhor a sua palavra e revela-te a nós. Traga revelação ao nosso coração da sua palavra e da sua vontade. Deus, abençoa o meu irmão com saúde, abençoa minha irmã e meu irmão com saúde, com paz, com alegria, com a revelação do seu Espírito Santo. Tira do seu caminho mal, o homem mau, os tropeços, repreende os demônios, as trevas e coloque sobre ele a sua bênção. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que essa semana seja uma semana abençoada para você, meu irmão ou minha irmã. Mais uma vez, que o Espírito Santo de Deus te conduza em tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana para você.